Olá, tudo bem? Eu me chamo Hélios, eu sou psicólogo, trabalho com psicoterapia e hipnose clínica. E hoje eu vou apresentar para vocês um pequeno workshop para trabalhar duas temáticas que são muito especiais para mim, que têm relação com a psicologia, ao tratar sobre economia mental, e também com hipnose do desporto, ao aliar um pouco da minha prática clínica de hipnose com a arte marcial Taekwondo que eu pratico. Então, nesse primeiro momento, eu vou apresentar para vocês alguns conceitos que fazem relação com economia mental e num segundo capítulo eu vou trabalhar um pouco mais a hipnose e como que ela pode trazer bons frutos e atravessamentos para o nosso Taekwondo. Me acompanha por aqui e espero que você possa aproveitar. Eu chamo de economia mental o atravessamento de três aspectos que acontecem quase que simultaneamente na nossa experiência de existir enquanto humanos e que fazem parte do nosso aparato psicológico, por assim dizer. E esses três elementos, eles podem ser nomeados como pensamento, a emoção e o comportamento. Então vamos tomar, por exemplo, um atleta de Taekwondo que esteja se preparando já há algum tempo para um campeonato no interior de sua cidade. E ele pode ter pensamentos como este. Não sei se estou preparado. O outro parece melhor que eu. Todos esses pensamentos que vão repercutindo pela cabeça da pessoa acabam gerando algum tipo de emoção fisiológica dentro do corpo. Concordam comigo que daqui a pouco uma frase como essa, um pensamento como este, não sei se estou preparado, pode gerar uma sensação de insegurança? Outro parece melhor do que eu. Além de insegurança, podemos pensar em medo? E se o sujeito que está se preparando para esse campeonato do interior está tendo pensamentos como esse e emoções como essa, que tipo de comportamento será que ele pode vir a ter no dia do treino, no dia do campeonato? Né? Faz sentido para nós pensarmos aqui que dentro da sua economia mental, no dia do campeonato, ele pode ter um enrijecimento muscular? Pode ser que no dia do campeonato se acresça aqui mais uma emoção e ele ficar com ansiedade e aí a boca seca. E que todos esses elementos juntos podem acabar levando ele pro fracasso. Afinal de contas, tudo isso que ele se preparou, tudo isso que ele se programou de antemão para realizar, perde todo o efeito por conta da potência desses pensamentos. Que se a gente fizer isso aqui, nós entramos numa triangulação, aonde isso aqui é uma estratégia compensatória para diminuir um pouco aqui o mal-estar desses sentimentos. O fracasso pode ser até mesmo de desistir da luta, né? Ele viu, mas aquele cara é melhor que eu, acho que nem vale a pena eu competir com ele, pode ser que eu me machuque, pode ser que eu sinta um entorse nas costas ali na hora e era o tempo que estava muito quente, não consegui ficar esperando. Enfim, ele vai encontrar dentro de si alguma forma, alguma estratégia para justificar a sua retirada, a sua desistência, para não enfrentar
estas sensações aqui, que por um lado ele já está sentindo, mas se de forma mais real acontecerem, pode ser avassalador. E se nós formos investigar de uma forma bem de suposição, se eu perguntar para essa pessoa, né, supondo que ele fracassasse, o que de pior pode acontecer? Aqui no consultório, normalmente quando eu faço essas perguntas, as pessoas respondem assim: podem falar mal de mim. Meu Quiocianin pode me xingar. Esses medos, essas reações, normalmente elas têm relação com algo que você foi aprendendo, que você foi desenvolvendo desde pequenininho, no sua micro-sociedade chamada família. Então, se nós olharmos para os primeiros 10 anos de vida e eu perguntar para a pessoa que outras situações semelhantes a essa você experimentou estas sensações de se sentir com medo de fracassar diante daquilo que tu estava vendo ou de que estavam falando por você. Pode ser que o sujeito venha com ideias do tipo ouvia meu pai xingando por eu ir mal na tarefa de casa. Mas aí vocês podem me perguntar, mas Helios, isso é algo tão banal, será que é o suficiente para traumatizar uma criança? De fato, para nós adultos, cobrar ou exigir o mínimo, né, que a criança tenha um bom desempenho na sua tarefa de casa, tarefa doméstica, na sua tarefa de casa, é o esperado, afinal de contas é a única obrigação que ela tem. Acontece que, se isso é exigido uma vez, se ela é exigida por manter o quarto organizado, se ela é pressionada para se vestir de um jeito, se ela vai percebendo o mundo de uma forma muito constricta, ela pode se sentir pressionada e ansiosa a entregar aquilo que ela está sendo cobrada. Então, se ela está pressionada e ansiosa, isso vai se consolidando no corpo como um aprendizado. Então, daqui a pouco, quando o pai está lá cobrando, quando a mãe daqui a pouco está mandando fazer alguma coisa, ela começa a ficar nervosa porque ela não está fazendo direito, porque senão ela vai ficar de castigo, ela vai ter algum outro tipo de punição, a boca já começa a ficar seca, ela já começa a ficar meio enrijecida e começa a dar insegurança, começa a dar medo, começa a dar ansiedade. E aí começa a inaugurar todo esse padrão de comportamento que depois se reflete no dia a dia. É como se o que está acontecendo em nível de pensamento aqui batesse na nossa micro-sociedade lá como a inauguração dessas emoções, as primeiras vezes que nós experimentamos essas sensações. E lá atrás, com isso, nós vamos desenvolvendo algumas crenças que na psicologia, dentro da segunda onda, o behaviorismo, tem a terapia cognitivo-comportamental, que ela dá o nome para esse tipo de construção de crença central. Então ela está aqui desenvolvendo uma crença central. Concordam comigo que a gente poderia pensar que esse exemplo aqui, ele pode desenvolver uma crença de que ele não é bom o suficiente, né? Não bom o suficiente. Com isso embaixo do tapete, né, vai criando uma base, vai criando uma casca, a pessoa vai criando ao longo da sua existência, ao longo da sua vida, algumas regras
que acabem, sem querer querendo, comprovando de que ela não é muito boa. Quer ver como é que isso acontece? Ele pode criar alguma máxima assim, se eu não treinar 3 horas por semana, não estarei preparado. E aí daqui a pouco, se é uma condição de adultos que praticam taekwondo, que precisa trabalhar 8 horas por dia, aí chega no final do dia, consegue treinar lá 1 hora, 1 hora e meia, imagina treinar 3 horas todos os dias, ou trocando o exemplo aqui, 3 horas por dia, né, não por semana, 3 horas todos os dias para ter um bom preparo e aí sim ganhar lá do adversário. A cobrança é tanta que ele não vai nem tentar, ou quando começar a se aproximar do campeonato, é bem provável que ele procrastine, que ele comece a emitir frases que eu não sei se estou preparado, o outro parece melhor que eu. Que é justamente para evitar essa sensação de fracasso que vem da onde? Engatilha isso que ele ouvia lá na infância. Estão acompanhando o raciocínio? Muito bem. Eu quero trazer aqui um outro exemplo para vocês, já aproximando um pouco desse conceito de economia mental para a parte de hipnose clínica. Então, vamos partir do princípio de um modelo como esse, supondo que isso aqui seja a nossa cabeça. Aqui o consciente, aqui o subconsciente. E aqui a função crítica, ou faculdade crítica. Na psicanálise, por exemplo, você vai encontrar o nome de resistência, de recalque, de repressão. Mas a função da faculdade crítica é separar ou permitir conteúdos que saiam do subconsciente e emerjam para o consciente, ou do consciente desçam para o subconsciente. Aqui no subconsciente ficam registradas as memórias e as emoções que estão vinculadas a essas memórias, sejam elas positivas ou negativas. Um exemplo, todos nós sabemos que um dia nós vamos morrer, né? Nós temos consciência da finitude. Mas você há de concordar comigo que você não acorda todo dia pensando, opa, hoje pode ser que eu vá morrer, né? Porque se todos nós pensássemos assim, o índice de suicídios seria muito alto, o sentido da vida não se faria presente. Então essa certeza da finitude, ela fica num caráter mais subconsciente. E ela sobe para o consciente numa forma de dar sequência, de dar um sentido para a vida. Então eu me aproximo de uma crença religiosa para justificar daqui a pouco um pós-vida. Eu me aproximo de uma esposa ou de um marido para fazer um filho, constituir uma família e perpetuar a minha espécie. Então eu estou protelando um pouco, enganando a morte, de certa forma. Eu escrevo um livro porque eu quero deixar um legado para as gerações. Eu me destaco no taekwondo para conseguir deixar a marca, um legado, meu nome na academia, minha foto lá como destaque. Tudo isso para ter alguma forma de aparecer aqui no consciente. Um outro exemplo, um exemplo mais leve que não a morte. Vamos imaginar a memória de um primeiro beijo. Imagina você, tá lá com o seu... Acho que a galera de hoje não usa mais crush, né? Deve usar algum outro termo. Que você tá lá numa festa e você viu uma menina que você tá muito afim. E começou a tocar uma música muito agradável, o clima tá legal, a menina tá olhando para você, você tá olhando para a menina, você se aproxima e rola o beijo. Tudo isso muito positivo, né? O beijo é bom, a música é boa, a menina é bonita, era a pessoa quem você desejava. E aí quando você se afasta da pessoa, a menina diz assim, nossa, que beijo bom. E quando ela fala isso, você sente
um bafo de bode. Já pensou? E aí vem aquela sensação do nojo, né? E aí, dentro da tua experiência de um primeiro beijo, que foi um beijo bom, que foi uma noite agradável, junto de tudo isso, dessa memória, fica também um registro do nojo. Que isso vai lá para o subconsciente, porque tu não fica todos os dias lembrando sobre o teu primeiro beijo, não é mesmo? E então, gente, isso vai se manifestar no dia a dia, a evitação dessa sensação ruim, que é algo que eu não toquei, não comentei, mas é importante comentar. Vocês concordam comigo que o ser humano tende a repetir e querer mais daquilo que é bom e fugir daquilo que é ruim? Então, a maneira como o organismo libera aqui do subconsciente para cá a evitação do nojo vem de forma camuflada. Pode ser que uma semana depois essa pessoa desenvolveu um jeito de evitar o nojo que ela nem se dá conta. Porque quando ela chega num grupo de pessoas, ela chega assim, opa, tudo bem? Aceita um house? E ela nem se dá conta por que ela está fazendo isso. Então, esse tipo de comportamento, e se ela for convidada a pensar sobre isso, ela vai dizer, eu dou um house para evitar daqui a pouco que alguém fale comigo e eu não goste muito do cheiro e tal, mas ela não associa ao beijo, né? Para eu enfraquecer um pouco essa prática, que do house acaba sendo mais uma prática anedótica, mas vamos supor, no nosso exemplo do taekwondista lá que tem medo de fracassar, né? Que tem medo de perder a luta, então ele desiste por WO, como é que a gente poderia trabalhar? É o que a gente vai ver em seguida por meio da hipnose no desporto. Então, gente, como eu estava comentando com vocês, que eu ia mostrar um pouco de como diminuir as sensações ruins que podem surgir diante de uma competição, diante de uma prática de arte marcial, as nossas inseguranças, os nossos medos, por meio da hipnose do desporto, eu vou começar introduzindo um pouco um conceito que é fundamental para a hipnose, a ideia do transe, né? Que o transe nada mais é do que um estado de concentração, um estado de atenção e foco concentrados, aonde a pessoa não vai ficar dormindo, né, ou inconsciente, muito pelo contrário, ela está ciente de tudo o que está acontecendo e capaz de interagir com o ambiente ao seu redor. Muito diferente do que nós vemos por aí de, por exemplo, comer uma maçã e acha que é come uma cebola e acha que é uma maçã. Isso até pode acontecer em situações de hipnose de palco, desde que você, que está sendo hipnotizado, se permita. Mas vamos trazer para o nosso exemplo do Taekwondo aqui, de como isso pode te beneficiar, né? A ideia do transe é quando você está lá concentrando para fazer o seu punse, né? Você está lá, Jumbi, né? Se preparou, você vai fazer, você foca num ponto específico. E daqui a pouco, quando você vai começar, alguém passou atrás de você. E aí você vai dar o golpe e já esqueceu do golpe. Porque quando alguém passou atrás de você, essa pessoa cortou a sua concentração, cortou o seu foco, tirou a sua atenção. E aí você saiu do estado de transe, você saiu da sua hipnose. Outro exemplo que não no Taekwondo, se você está assistindo um filme de suspense, por exemplo, aonde você sabe que quando a personagem abrir a porta, ela vai levar um cagaço e você também vai dar um pulo de medo da poltrona, né? Porque a música está aumentando, o malfeitor lá já matou meia dúzia e de repente toca o telefone da sua casa. A sua atenção vai sair da tela e vai para o telefone e aquela sugestão de medo que o teu corpo estava começando a ficar envolto, se esvai. E aí o teu transe saiu. Então, o conceito de hipnose está bem relacionado a essa ideia da capacidade de ficar concentrado por um tempo. E aí se esvai também a ideia de que eu posso ficar dormindo para sempre, porque a concentração ela não dura longos períodos. Tem estudos que indicam que o ser humano consegue ficar 45 minutos a 1 hora concentrado, depois ele começa a se distrair um pouco, né? Então, durante a hipnose,
O sujeito entra num estado de transe, aonde vai ser possível eu trabalhar com ele o treinamento autógeno, treinamento mental, um protocolo de dessensibilização ou um protocolo de ancoragem. O protocolo de treinamento autógeno nada mais é de uma meditação guiada, aonde auxilia o sujeito a se sugestionar que a dor dele está diminuindo, que um desconforto muscular está diminuindo, que a performance dele vai ser melhor. E é interessante ressaltar que à medida que ele faz isso que ele faz isso duas, que ele faz isso três, como ele está imaginando e ele está conversando isso com a mente dele, de fato acaba tendo reflexo no músculo, de fato acaba tendo um reflexo no desempenho. No treinamento mental, pode ser utilizado para que você anteveja quais são os golpes, quais são os passos que você dará antes da competição ou antes de uma demonstração, antes de um exame. Então, por exemplo, você tem o seu punce para realizar, mas você está inseguro do seu desempenho. Você pode ser levado a se colocar num estado de transe e ali, concentrado, repassar mentalmente o passo a passo. Se é um aremaki, se é um jun-jun que tem que fazer de base, se é um ampalmoke, enfim, o golpe que tiver que ser, você vai passando mentalmente. Você pode se colocar em auto-hipnose, que depois eu vou mostrar para vocês como é que se faz, e pedir para que o seu professor, o seu mestre, o seu grão-mestre, lhe passe com a sua voz o passo a passo, os golpes têm que ser realizados no punce. E isso fica registrado na sua cabeça e ajuda, gente, acreditem, até mesmo na criação de memória muscular, porque a sua mente já está vislumbrando de como será. A dessensibilização, aí ela já tem relação com aspectos um pouco mais enraizados da nossa psique. Aquele exemplo anterior que eu trouxe da pessoa com medo de fracassar, aí nós colocamos a pessoa numa situação onde ela não se sinta tão ameaçada, em que ela possa ter um sucesso. E aí ela entende que aquele medo todo, aquela ansiedade toda que ela estava tendo antes, ela já não precisa ter na mesma proporção. E aí fica mais fácil dela dessensibilizar o medo de fracassar. Fazendo uma, fazendo duas, fazendo três. A ancoragem é eu emparelhar uma coisa boa a uma sensação que eu quero encontrar. Vou dar um exemplo. Estávamos num campeonato recentemente, onde um cadete estava muito ansioso antes da sua luta. Aí eu pedi, cara, vamos fazer uma meditação guiada para ver se você se acalma um pouco? Aí o que eu trabalhei com ele? Fiz uma rotina para ajudar ele a entrar em transe. Durante essa rotina, depois dele já estar mais relaxado, mais concentrado, que esse é o objetivo da rotina, eu trabalhei ele para chegar na construção de um lugar seguro, um lugar que lhe passasse bem-estar, que lhe passasse tranquilidade. Quando ele chegou nesse lugar, eu pedi para ele também se imaginar lutando, para ele se imaginar com essa ansiedade, mas junto disso, sentindo-se bem-estar e seguro neste local. Ele conseguiu emparelhar a ansiedade com esse bem-estar deste local. Logo, a ansiedade foi diminuindo, que eu fui checando com ele, né? De 0 a 10, quanto que tá? Onde 10 é demais, ele trazia, olha, agora tá 7, agora tá 5. Quando chegou lá no nível 3, eu convidei ele a sugestionar dessa forma. Então, a partir de agora, toda vez que você quiser chegar nessa sensação de alívio, de bem-estar, de segurança, basta que você segure a sua faixa assim. E aí eu pedia para que ele segurasse a faixa daquele jeito. Eu estou ancorando na faixa para que quando ele fizer esse movimento, ele acesse a sensação de bem-estar e não mais a de ansiedade, que é o que ele estava acessando. Não é algo muito fácil de se fazer assim, uma vez só e nunca mais,
Porque é um comportamento que tu desenvolve no sujeito e ele precisa praticar para se manter. Ah, Helios, mas precisa ser na faixa? Não precisa ser na faixa. Daqui a pouco pode ser colocar a língua no céu da boca. Toda vez que eu colocar a língua no céu da boca e me concentrar por 3 respirações, eu acesso essa sensação deste lugar seguro e diminui a minha ansiedade. Tá? Então, em seguida, eu vou passar para vocês e convido vocês a se experimentarem para um áudio de auto-hipnose conduzindo vocês para um lugar seguro. E depois vocês podem comentar aqui de que maneira vocês se sentiram, de que tipo de coisa vocês acessaram. E o que eu recomendo assim é que você possa tirar uns 15, 20 minutos para isso e que depois não tenha nenhum compromisso muito estressante, assim, porque normalmente as pessoas relaxam, ficam mais de boa, muito tranquilas, certo? Então, eu quero agradecer a assistência de vocês, a audiência, e vou deixar na descrição aqui os meus contatos, qualquer dúvida, qualquer questionamento, mais informações, eu fico à disposição, tá bem? Muito obrigado e até uma próxima.